no superior da tela deve estar aparecendo que a gravação foi iniciada, tá? E com isso a gente vai iniciar o nosso conteúdo. Qual que é o nosso conteúdo de hoje? Então, como a gente está trabalhando na matéria de sistemas eletroeletrônicos, hoje a gente vai falar sobre a parte de ABS, porque ela também está contemplada dentro deste módulo, certo? Então hoje a gente vai falar sobre ABS, vamos introduzir aí o conteúdo do ABS, o que é o ABS, como ele funciona, todas essas questões, certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre a parte de funcionamento do freio ABS. A gente vai falar sobre todos esses componentes do ABS, certo? A partir disso, daí a gente vai falar de airbag, vamos falar sobre a parte de conforto e conveniência, como som, ar-condicionado, entre outras questões, tá bom? Vou compartilhar uma tela com vocês agora. Então, deve estar aparecendo na tela aí para você o material de apoio técnico e manutenção automotiva. Eu gostaria que você me confirmasse, fazendo favor, isso daí. Então vamos lá. Então o que é o sistema DBS, né? O sistema DBS ele é o Anti-Lock Brake System, ou seja, um sistema de anti-bloqueio ou anti-travamento do sistema de freio. Então ele é algo que é implementado sobre o sistema de freio. Entretanto, ele consegue, o sistema de freio convencional, né? Ele consegue funcionar normalmente sem o ABS, certo? Então, ele é algo que é implementado sobre um sistema de freio convencional, mas não que o sistema de freio seja aí totalmente dependente do sistema de ABS para funcionar, certo? Se a gente for pegar aí há não seis não, né? Há 7 anos atrás, o ABS ainda era um opcional nos veículos, certo? Então, você poderia comprar o veículo com ABS ou poderia comprar o veículo sem ABS. Mas a partir de 2014, né, a grande maioria dos veículos, né, 100% dos veículos linha leve, né, veículos que possuem 4 rodas, eles são obrigatórios sair de fábrica com o sistema DBS. Então, isso é uma resolução do CONTRAN que trouxe isso daí, certo? Já é algo que veio lá de 2011, 2009, veio evoluindo até realmente chegar a 100% dos veículos produzidos com a adição do sistema de ABS aos mesmos. Vamos entender um pouquinho melhor. Então, o sistema de ABS, né, ele é um sistema de segurança que garante uma aderência das rodas com o pavimento, né, evitando o deslizamento ou travamento das rodas, né, e também garantindo uma dirigibilidade melhor, ou seja, você consegue direcionar o veículo para desviar de uma pessoa, desviar de um buraco, de um obstáculo, de um outro veículo, algo do gênero. Então, ele consegue mesmo ir reduzindo a velocidade do veículo sem que o veículo perda, né, essa aderência com o solo. Então, eu tenho essa diferença, que é o que acontece na maioria dos veículos sem ABS, ocorre aí uma pressão muito grande do sistema de freio, né? Ao acionamento total do pedal, o veículo acaba deslizando sobre a pista, seja essa uma pista de asfalto seco, né? Ou molhado, cascalho, e o veículo acaba derrapando, né? Podendo ocasionar aí problemas do veículo rotacionar sobre a pista, até mesmo não conseguir parar antes de uma colisão, antes de um sinistro, né? Então o ABS veio aí para minimizar esses riscos no trânsito. Então, aí a gente tem uma leve brincadeira, né? À esquerda você tem ali um sistema de ABS que perceba, ora eu tenho frenagem, ora eu não tenho, ora eu tenho frenagem, ora eu não tenho. Então é muito semelhante do que a gente tem naquela imagem na areia. E à direita eu tenho um sistema aí sem ABS, onde o veículo vai acabar arrastando e demorando mais para ocorrer a parada total. Quanto é esse mais? Varia muito lá do tipo de pneu que está sendo utilizado, da pista em questão, né? Se está molhado, se não está, se possui óleo na pista, se não possui. Então, todas essas questões aí são variáveis nesse sistema
E claro também, né, eu tenho uma diferença percentual de cerca de 30 a 40% de distância de frenagem. Então, vamos supor, um sistema sem ABS, ele demora 100 metros para a parada total do veículo, né? Ele estava a 100 km por hora, para ele chegar à parada total, ele tem uma demora aí de 100 metros, uma distância total de 100 metros. Um sistema com ABS vai demorar, por exemplo, 70 metros, 60 metros, então varia muito de veículo para veículo, condição do terreno, mas eu tenho uma queda considerável dessa distância de frenagem. Sendo assim, né, aumentando a segurança do veículo, né, e evitando aí as condições de sinistro dos mesmos. Então, o sistema DBS, né, ele veio, como a grande maioria dos sistemas automotivos, de uma forma um pouco diferente. Ele se iniciou o seu desenvolvimento em 1929 para a linha aeronáutica, certo? Em alguns veículos franceses. Então, a gente tem uma imagem da década de 20, né, final da década de 20, com Gabriel Voice, um engenheiro francês que começou a implementar esse sistema na linha de aeronaves, certo? Em 1950, né, na década de 50, ali nos anos 50, a Dunlop, que hoje em dia é uma grande fabricante de pneus, né, desenvolveu um sistema chamado MaxRat para aplicação aeronáutica, que ainda é utilizado em alguns aviões. Então, veja lá, na década de 50, ainda não havia chegado o sistema DBS para os veículos. Em 58, a RRL, desculpa, testou o MaxRat em motocicletas, atestando uma redução de distância de frenagem em aproximadamente 30% devido à redução do deslizamento das rodas, né? Lembrando que deslizamento das rodas é o equivalente à derrapagem, né? Ao travamento das rodas, que é aquele que ele vai arrastando sobre a pista, você não consegue muito bem direcionar o veículo, então você tem N problemas. Opa. Em 1960, um sistema 100% mecânico. Só um instantinho, pessoal, tá travando aqui. Desculpa, pessoal, está travando um pouquinho aqui a transmissão, né? Então, retomando, nos anos 60, né, um sistema 100% mecânico, muito semelhante, né, àqueles primeiros sistemas que surgiram de injeção de combustível, né, aquelas injeções mecânicas, onde eu tenho contato mecânico, eu tenho engrenagem, eu tenho varetas, rolamentos, então toda a parte de ajustagem ela tem que ser muito fina, né, e muito bem desenhada, porque senão ele se torna algo pouco confiável, acaba acarretando muitos erros, que foi o caso aí do Ford Zodiac, né, que foi um protótipo com ABS, que foi um veículo que foi lançado, porém ele não se tornou tão efetivo e tão, digamos assim, satisfatório em relação de segurança. Então, aí na década de 60 já começou a ser algo, digamos assim, mais almejado ao mercado. 71, a Benz Corporation apresentou um sistema de ABS computadorizado, né, com 3 canais e 4 sensores chamado Sure Brake. Aplicado em um veículo, o Imperial AWD, esse sistema provou ser funcional e confiável, sendo utilizado por muitos anos. Então percebam que a evolução da tecnologia, né, a evolução da eletrônica, dos sistemas computadorizados, ela caminhou juntamente com o sistema DBS, tal que a gente tem hoje, né, a central eletrohidráulica, que são centrais
que estão acoplados, tanto a parte eletrônica quanto a parte de válvulas, né, o bloco valvulado ali junto. Então os dois estão interligados com o mesmo componente. Em 1971, a General Motors, né, a GM ou a Chevrolet, como vocês prefiram chamar, então, pessoal, retomando novamente, a General Motors, né, ela apresentou o Trackmaster, um sistema DBS somente para eixos traseiros, com opcional para os modelos Cadillac com tração traseira. Então, eu tinha um sistema DBS que era aplicado somente aí no eixo de tração. Em 71, a Nissan ofereceu o Whale como opcional para o Nissan Presidente, sendo o primeiro sistema de ABS eletrônico japonês. Então já estava algo aí muito semelhante do que a gente encontra hoje. Em 75, Robert Bosch adquiriu a companhia europeia Teltix. Esse, digamos assim, acho que foi o momento onde a gente teve a maior expansão e a real evolução do sistema de ABS, certo? Junto com essa adquisição dessa companhia, né, veio todas as patentes registradas pela Joint Venture, utilizando essa aquisição para construir as bases do sistema ABS que a gente tem hoje no mercado. 78, só um instantinho. Em 78, a empresa Bosch, né, juntamente com a Daimler-Benz, aprimorou uma tecnologia ABS iniciada na década de 70, né, e apresentou o primeiro sistema de ABS multicanais. O que seria isso? Eu tinha 4 sensores completamente eletrônicos aplicado em um caminhão Mercedes-Benz classe S. Então, esse sistema é muito semelhante do que a gente tem hoje no mercado. A gente tem um sistema com 4 sensores, onde eu tenho aí a velocidade individual de cada roda. Então eu sei qual que é a velocidade da roda dianteira esquerda, da traseira direita, da traseira esquerda, traseira direita, dianteira direita, desculpa. Consigo fazer aí um balanço para ter uma noção de qual que é a velocidade real do veículo e consigo saber aí a velocidade instantânea de cada roda. Fazendo isso, o que vai acontecer? Eu vou ter aí uma melhor precisão, né, para conseguir regular a velocidade de cada roda e manter o veículo mais estável no momento das frenagens, não correndo arrastamento das rodas entre falta de estabilidade entre os pontos. Em 88, né, a BMW apresentou a primeira motocicleta com sistema DBS, sistema DBS eletro-hidráulico, a BMW K100. Então, pessoal, se a gente for ler mais a fundo, né, as normas do CONTRAN, até hoje mesmo ainda não é obrigatório que todas as motocicletas saiam com o sistema de ABS de fábrica. Isso daí não é obrigatório, já os veículos sim. Lembrando, claro, né, que a gente está falando em relação à legislação de trânsito brasileira, né, e não de questões mundiais. Então, os principais fabricantes que a gente tem no mercado, né, a partir de 88, esse sistema cresceu progressivamente, chegando aí no Brasil através dos veículos importados, né, como BMW, alguns modelos GM importados, até mesmo aí a linha de Audis. Então, todos esses veículos mais americanos e europeus, não de fabricação brasileira, já tinha o sistema DBS, né? No Brasil, com fabricação nacional, ele começou a ser difundido mais aí no final da década de 90 e anos 2000 em diante, né? Então, a Bentix, ela adquiriu, né, a linha de Seagull pela Bosch, principalmente utilizada em produtos Chrysler e Jeep. Então, aí os principais componentes, né, os principais produtos do sistema DBS da Chrysler e da Jeep da linha Bentix. Já a Bosch é a principal fornecedora mundial na maioria dos modelos nacionais e importados do sistema DBS. A Dell, atualmente conhecido como Delphi,
utilizado exclusivamente na aplicação GM, assim como, né, a própria GM traz de fábrica as suas baterias, a Cedelco, então é toda da linha aí da Delphi. A Continental Teves é encontrada em algumas aplicações Ford, GM e Chrysler e alguns importados em casos individuais. Kels Reis é fornecedora de ABS para eixos traseiros em sistemas integrais Ford, Chevy e caminhões Dodge. Nipodenso, utilizado aí pela Infiniti e pela Lexus, então não é algo tão comum de a gente encontrar no mercado brasileiro, não são veículos tão difundidos, né? A Sumitomo, encontrada em algumas aplicações Mazda e Honda, além do Ford Escort, né? Lembrando que esse Ford Escort, modelo de exportação, algo que não veio para o Brasil, um veículo tão completo. E a Toyota, né? Tem também o sistema ABS para eixo traseiro em picapes Toyota. Então, fabricação própria, fabricação pela Toyota, certo? Agora, pessoal, eu vou passar um videozinho para vocês terem uma noção, né, do funcionamento do ABS, para vocês terem um exemplo como que o ABS acaba ocorrendo. Só um instantinho. Então, ele vai estar com áudio, é perceptível o total da frenagem, entre outros pontos, tá? E esse vídeo, ele está disponível para vocês na apresentação do AVA, certo? E ele também vai estar disponível para vocês em um link que eu vou passar em relação a alguns vídeos de ABS, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês também. Então esse vídeo ele é um teste da Bosch. Caminhões, às vezes até ciclistas. Só um instantinho aí, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou desligar um pouco o microfone, pessoal, para não ter retorno, caso trave o vídeo, saia o áudio. Eu peço que vocês discordem para computar isso. Acelere. Acione totalmente o pedal de freio. O pneu simplesmente acaba e você precisa comprar outro. E com o ABS não, o pneu praticamente tem um gasto normal. Acelere. Agora freio. E praticamente o dobro da distância quando se está sem o ABS para quando se está com o ABS. Com as rodas travadas, você não tem chance de se manter na estrada. Acelere. Cuidado, vamos estar. Com o ABS, eu consigo desviar dos obstáculos e frear com segurança. Nossa, eu tô realmente impressionada como é muito importante ter o ABS no carro.
tem controle algum do carro, você tenta desviar, mas não consegue. Nossas pistas aqui no Brasil é muito complicado porque existem caminhões, às vezes até ciclistas, que exigem que você tenha uma manobra rápida. O ABS é muito importante porque a uma distância de 20 ou 30 metros você consegue pisar no freio e consegue desviar do carro que está à sua frente. E sem ABS, com certeza, viria a colidir com o carro que está à sua frente. Eu senti muito medo, pânico, aquele carro girando, girando e não parava. E também pânico, né? Dá um medo na gente. Perdi o controle da direção e me tornei praticamente um passageiro, não um motorista. Acelere. Agora freio. Deu para notar realmente a diferença de um carro com ABS e sem ABS. Freio. Mantenha o pedal do freio acionado. Com a BR, o carro fica muito mais estabilizado. O teste foi incrível, deu para ver claramente a diferença entre um carro com ABS e sem ABS. Com o ABS, teve total estabilidade do veículo, você não perde o controle. E no próximo carro, se Deus quiser, tem um ABS também instalado no sistema para evitar acidente. Se eu pegar um carro sem ABS, eu vou ter a impressão de que ela tá faltando alguma coisa. No meu próximo veículo, eu quero ter um ABS. Certeza. Bosch. Tecnologia para a vida. Então, pessoal, vejam a quantia que é perceptível, né? Essa utilização do ABS, isso que a gente está falando aí, de um sistema, claro que ele é muito semelhante ao que é aplicado hoje em dia, mas ainda assim a gente está falando de um sistema, de um vídeo aí, de basicamente 10 anos atrás, né? Então, hoje em dia, o sistema de ABS ele é ainda mais efetivo do que foi possível a gente visualizar nesse vídeo, certo? E como que ele atua o ABS, né? O ABS ele atua controlando a pressão que é aplicada às rodas, né? Então vocês mesmos sabem que o sistema de ABS Opa, acho que caiu o sinal aí, ele deu uma travadinha. Então, retornando aqui, vou compartilhar com vocês novamente. Então, como que atua o sistema DBS, né? Ele atua controlando a frenagem das rodas, aí essa pressão que é direcionada a elas. Então, vocês mesmos sabem, né, que o sistema de freio, ele trabalha basicamente de duas formas, né? Através de pressão hidráulica e através de pressão pneumática. A linha de pressão pneumática, né, é geralmente em veículos de médio e grande porte, né, médio pesados e extra pesados, que são a linha dos caminhões, das carretas, né? Então essa linha. E a linha hidráulica é aplicada nos veículos de médio a pequeno porte. Então como que vai funcionar o ABS? Ele vai controlar justamente a pressão desse líquido.
indiferente da pressão ou da força, né, que seja aplicado ao pedal de freio pelo motorista. Porque quem vai fazer esse controle do que será mandado de pressão, que vai retirar de pressão, lembrando que essa pressão, digamos assim, é proporcional à quantia que o veículo freia, né, é a central de ABS. Então, é extremamente importante que vocês saibam que a central de ABS, ela é independente de uma central de gerenciamento eletrônico do motor, por exemplo, né? Existe uma central, não que ela não se comunique, mas existe uma central exclusiva para o sistema de ABS. O ABS sabe qual é a exata pressão de frenagem que deve ser aplicada àquela roda, naquele instante e naquela condição de piso. Ou seja, ele não sabe se o piso está molhado, se o piso é cascalho, se é neve, se é terra ou se é um asfalto seco. O ABS não sabe, ele não consegue, digamos assim, identificar o piso. Mas conforme a roda vai freando e arrastando, né, ou seja, deslizando sobre aquele terreno, ele sabe qual que é a proporção de frenagem que ele pode oferecer para que aquela roda não deslize, e sim ela mantenha a sua aderência com o solo e vá reduzindo a velocidade do veículo, certo? Então, no vídeo também foi perceptível para vocês, por exemplo, que é indiferente se cada lado do veículo está em um tipo diferente de piso. Por exemplo, a metade direita do veículo está posicionado sobre um piso molhado e a metade esquerda do veículo está posicionado sobre um asfalto seco. Então, isso é indiferente para o sistema DBS, porque o sistema DBS consegue controlar a velocidade de cada roda de forma individual, se adaptando a essas condições. Então, qual que seriam as vantagens, né, do sistema DBS? Melhoria no sistema de freio, né, em patinação em superfícies molhadas. Então, ele é algo que veio para agregar no sistema de freio. Redução de atrito do pneu com o solo, né, aumentando a eficiência e vida útil dos pneus acima de 30%. Ou seja, né, ele evita o arrasto da roda, o arrasto do pneu com o solo, evitando que o pneu seja esquadrejado ou que ele acabe perdendo, né, uma altura determinada em uma região localizada do pneu. Diminui a distância de frenagem, considerando o aumento da segurança do veículo, né, evitando muitas vezes um possível sinistro. Aumento da segurança em pavimentos escorregadios, né, evitando o giro do veículo, que foi um caso lá que a gente viu quando metade do veículo está em piso molhado, a outra metade não. Então, muitas vezes ele pode até evitar uma aquaplanagem em rodovias, principalmente, onde você tem uma velocidade maior do veículo, o condutor acaba se assustando, pisa no pedal de freio e o veículo acaba perdendo o controle. O sistema de ABS evita muitas vezes que isso venha a acontecer, né? Ele promove um controle direcional efetivo, né, permitindo a dirigibilidade do veículo mesmo durante a frenagem. Então, vocês perceberam isso também no vídeo, que mesmo com o pedal de freio totalmente acionado, você consegue indicar uma direção ao veículo. Então, você consegue indicar uma direção ao veículo, você consegue fazer um desvio à direita, um desvio à esquerda, utilizando o sistema de freio agregado ao ABS. Então, ele permite ao condutor, né, inexperiente, muitas vezes, dirigir com segurança, semelhante ao condutor experiente em um veículo sem ABS. O que seria isso? Vamos imaginar, né, que um veículo sem ABS, para você conseguir, entre aspas, né, com muitas aspas nisso, simular um ABS nele, você tem que ficar variando a pressão no pedal de freio diretamente, ou seja, hora você pisa forte, hora você pisa leve, hora você pisa forte, hora você pisa leve. Então você tem que ficar ali pedalando em cima daquele pedal para modular a pressão que vai para as rodas. Só que não é nada tão efetivo como realmente aí um sistema de ABS, certo? Então, um novo conceito em segurança veicular foi inserido no mercado graças ao ABS, né? O veículo pode ser manobrado mesmo durante uma frenagem em pânico, né? Então, uma frenagem extremamente brusca, menores distâncias para a parada total do veículo e muitos acidentes podem ser evitados
devido a essas considerações. Então percebam aí que no quadro da esquerda a gente tem uma diferença de frenagem, né, da estabilidade do veículo com ABS e sem ABS. Então sem ABS o veículo acaba destracionando. Então percebo que ele está quase que indicando uma rotação, enquanto com o ABS eu acabo tendo ali uma força lateral muito menor e conseguindo seguir quase que em linha reta. Já no caso da direita, efetivando uma curva, né, perceba que o veículo sai fora do raio da curva devido aí à falta de ABS, podendo aí sair por uma possível área de escape ou, digamos assim, acertando uma árvore, uma cerca, um guarda-reio, então causando aí um sinistro, um dano material e até mesmo danos físicos e psicológicos aos ocupantes do veículo. Então o sistema com ABS é muito efetivo e é algo extremamente desejável em um veículo, certo? Tal que, por questões de segurança, se tornou obrigatório nos veículos fabricados e importados para o Brasil, devido aí às resoluções do CONTRAN. Então, a gente tem aqui uma relação básica, né? Essa relação foi fornecida numa velocidade de 80 e 50 km por hora. Percebam aí que um asfalto seco tem uma redução de praticamente 20%, com ABS para sem ABS é 80 km por hora. Num asfalto molhado eu tenho um aumento ainda maior, né? Eu tenho uma diferença de distância para frenagem de 23%, e em paralelepípedo seco, né? Ou o pessoal também conhece como pedra-ferro, eu tenho uma diferença de frenagem de até 22%, certo? Então é algo extremamente considerável. Lembrando lá que na aula anterior a gente viu a parte das lâmpadas, né? Então aí um sistema que trabalha com lâmpadas halogênicas, onde eu tenho uma visualização ali de 20 metros, né? Muitas vezes uma frenagem sem ABS não é o suficiente entre a visualização do obstáculo e realmente a ação do condutor aí numa rua escura. Então, o ABS também, né, ele tem algumas limitações e algumas desvantagens. Uma delas é o custo inicial, né, maior em relação a um veículo sem ABS. Então, a gente tinha diferença aí de 3 a 5 mil, 6 mil reais de um veículo com ABS para um veículo sem ABS. Isso considerando veículos abaixo de 2014, né? Se a gente for pegar hoje, eu não tenho mais essa diferença de preço para veículos novos ou seminovos até 2014, pois todos esses veículos saem de fábrica com ABS. Já no mercado de seminovos ou abaixo de 2014, ainda existe essa diferença. Por exemplo, você vai comprar lá um Gol 2013, 2012, existe o com ABS, sem ABS, e realmente existe uma diferença de preço devido a esse artigo de segurança presente no veículo. Ele tem uma maior necessidade de manutenção e um potencial risco de avarias, né? Qual que seria essa necessidade de manutenção? Ele tem necessidade de manutenção em relação principalmente ao fluido de freio. Então, o fluido de freio ele tem que ser trocado aí periodicamente, de forma adequada, fazendo com que não seja agredido, né, não seja degradado a central eletroeletrônica do ABS. Então, é nesse ponto que a gente fala em relação à necessidade de manutenção e os possíveis potencial risco de avaria, pessoal, é um costume aí que vem se passando durante anos no mercado, que é a parte de troca de pastilhas e disco, que é uma manutenção extremamente simples. Basicamente toda oficina ou centro de manutenção, né, faz esse tipo de manutenção, porém muitos deles fazem de forma incorreta. O que seria isso? Então você já deve ter visto aí em momentos de manutenção, o pessoal vai fazer uma troca de pastilha ou vai fazer uma substituição de disco ou ambos os componentes, né? Ele retira a roda, eleva o veículo no elevador ou até mesmo ali com o macaco jacaré, coloca uma chave de fenda entre o disco e a pastilha, e nesse momento ele retorna o êmbolo da pinça,
fazendo com que toda aquela sujeira que está presente dentro da pinça, lembrando que a grande maioria das pinças é feita de ferro fundido, e lembrando que o fluido de freio é um elemento higroscópico, ou seja, ele tem tendência a absorver água, a absorver umidade. Lembrando que umidade, juntamente com ferro, o componente acaba enferrujando. Logo, o que vai acontecer? Eu vou ter aí partículas metálicas, partículas físicas, né? Ao nossa pinça de freio, retornando à central de ABS, causando assim N avarias, travamento de válvula, corte de vedações, de anéis O-rings. Então eu tenho aí problemas consideráveis sobre a central de ABS. Então eu tenho um ligeiro aumento também da distância de frenagem em pavimentos de concreto, né? Rodovias de concreto, mas isso já é algo que sai um pouquinho fora. Se a gente for pegar, a grande maioria das nossas rodovias é de asfalto. Certo, pessoal? Aqui é algo extremamente interessante, né? Onde a gente tem uma percepção de evento. Então, vamos considerar aí mais uma vez a importância do sistema DBS. Então, aqui eu tenho tanto reação muscular quanto uma reação psicofísica. Ou seja, primeiramente, eu tenho a percepção do evento. O que seria isso? A percepção de um buraco, a percepção de um veículo à frente, a percepção de um obstáculo ou algo do gênero. Segundo ponto, eu tenho a compreensão, ou seja, a percepção e registro dessa informação. O que eu tenho que fazer? É algo de risco para mim ou não? Terceiro ponto, eu tenho a decisão, ou seja, o processamento psíquico. O que eu vou fazer? Eu vou frear, vou desviar à esquerda, vou desviar à direita, não vou fazer nada. Tenho a mobilização, ou seja, a atuação no equipamento. E por último, né, eu tenho a minha reação muscular, que é a ação. Qual que seria a ação do motorista? Pisar no freio. Mas vamos considerar que esse veículo está a uma velocidade média de 100 km por hora. Desde o momento da percepção até o momento da ação real, né, que é onde o motorista vai pisar no freio, eu tenho um tempo de 2 segundos. 2 segundos é o equivalente para o veículo se deslocar nessa velocidade de cruzeiro de 100 km por hora, cerca de 47 metros, ou seja, quase 50 metros. É algo extremamente arriscado, é algo que pode vir a ocasionar um acidente. Então vamos considerar esses 47 metros, mas o tempo de frenagem até a parada total com deslizamento eu vou ter aí entre a percepção do evento e a parada total 100 metros, 120 metros, até o veículo conseguir realmente parar antes desse obstáculo ou aí conseguir desviar do mesmo. Certo, pessoal? Aqui eu tenho uma projeção para vocês de variáveis de frenagem. O quadro de cima eu tenho um veículo sem ABS e no quadro de baixo eu tenho um veículo com ABS, tendo 3 curvas nesse gráfico. A velocidade do veículo, certo? Só um instantinho, pessoal. Tendo a velocidade do veículo, a velocidade da roda e a pressão de frenagem sobre essa roda. O que é perceptível aqui? Olha lá, um veículo sem ABS. A velocidade do veículo, ela tem uma curva bem aberta para reduzir essa velocidade. E percebo que a velocidade da roda, ela reduz muito antes, ela chega em zero, né? Então, vamos imaginar que isso daqui seria 100 e aqui seria zero. Ela chega em zero um tempo muito anterior, né, à velocidade do veículo em si. E daí eu tenho tudo isso daqui de zona instável até realmente a parada do veículo. E percebo que a pressão de roda, ela é constante durante todo esse momento. Já no veículo com ABS, percebo que a curva de frenagem ela é muito mais rápida e a pressão de roda acaba sendo modular, ou seja, a pressão de frenagem ela é modular, hora ela sobe, hora ela desce, hora ela sobe, hora ela desce, hora ela sobe, hora ela desce. E a velocidade da roda da mesma forma, hora ela tem uma queda progressiva,
Daqui a pouco é retirado essa pressão da roda. O que acontece? Sobe a velocidade e ela vai acompanhando ali quase que juntamente com a velocidade do veículo, fazendo assim com que não ocorra o travamento das rodas, fazendo assim que não ocorra o deslizamento do veículo, aumentando consideravelmente a segurança do mesmo. Certo? Aqui eu tenho o sistema de freio agregando alguns componentes do sistema de ABS. Então tem aqui pedal de freio. Atrás do pedal de freio tem o servo freio, como vocês mesmos sabem, né? Ele utiliza aí o vácuo que o motor gera no momento da aspiração para reduzir o esforço do condutor ao pisar no freio. Reservatório de freio, cilindro mestre, e o cilindro mestre vai mandar aí o seu fluido para a central eletrohidráulica do ABS. Então, também é algo interessante para vocês, que a central eletrohidráulica do ABS, ela fica posicionada ou à frente aqui do cofre do veículo, atrás aqui do farol, né? Ou próximo do próprio cilindro mestre, do próprio servo de freio, mas na grande maioria dos veículos, sim, ela fica posicionada aqui nessa lateral esquerda do veículo, ela fica posicionada à esquerda do veículo, dentro do cofre do motor, certo? E como que ela vai funcionar? Ela vai ter as duas alimentações vindas do cilindro mestre e vai distribuir esse fluido para cada uma das rodas. Então tem aqui uma saída para a dianteira direita, uma saída para a dianteira esquerda, uma saída para a traseira direita e outra saída para a traseira esquerda. Juntamente com isso, eu tenho aqui, né, os sensores de velocidade de roda, que eles vão fazer a leitura lá da roda fônica. Tenho também um sensor de ângulo de esterço presente no sistema de ABS e tenho um sensor de aceleração lateral do veículo. Então, para saber se o veículo está tendo uma aceleração lateral, se ele está se deslizando lateralmente, eu também tenho um sensor desse daí no sistema de ABS, certo? Todos esses sensores vão passar informações para a central eletrohidráulica do ABS e a central eletrohidráulica do ABS vai designar a pressão adequada para cada uma das rodas, aumentando assim a estabilidade do veículo e a segurança no momento de uma frenagem. Olha lá, passar o videozinho para vocês, pessoal. Deixa eu colocar o áudio aqui. Quando um veículo está em movimento, dizemos que as rodas estão com deslizamento zero, pois elas estão girando livremente. Ao serem aplicados os freios, as rodas começam a deslizar, podendo ocorrer em rodas diferentes. Observe que a roda traseira esquerda apresenta um deslizamento maior que as demais, pois sua velocidade em relação às outras é menor. Somente quando a roda estiver totalmente travada, é possível afirmar que ela está com 100% de deslizamento. A diferença entre elas pode ser medida através de sensores de velocidade instalados diretamente nas rodas dos veículos, que medirão suas velocidades, informando para uma central eletrônica o seu percentual de deslizamento. Olha, então aí um breve funcionamento do sistema de ABS, certo? Componentes, então eu tenho o anel impulsor, sensor de rotação, unidade eletrônica de comando e unidade hidráulica. Lembrando sempre que essa unidade eletrônica de comando e unidade hidráulica, elas vêm de forma solidária uma à outra, então elas ficam basicamente que juntas, né, no mesmo espaço físico, no mesmo componente, certo? Vamos lá. Então aqui eu tenho uma evolução para vocês. Então se a gente for pegar lá no início, né, dos anos 90, eu tinha, final dos anos 80, início dos anos 90, né, eu tinha uma central de ABS, que é a ABS2, pesando algo em torno de 6,2 kg, não 6 kg, né, que era algo que tinha um processamento consideravelmente baixo, né, onde tinha um processamento de 8 KB. Se a gente for pegar aí uma versão de 2001, que já é uma versão há 19 anos atrás, mas a gente está com um peso muito semelhante a isso, eu tenho aí que é a ABS 8 ou 8.1,
eu tenho um peso de 1,6 quilos. Então, tive uma queda basicamente aí de 4 vezes. Ela é 4 vezes mais compacta do que seria uma ABS 2. Juntamente com isso, eu tive um aumento de 16 vezes em relação à velocidade de processamento, onde eu saí de 8 KB e passei para 128 KB, algo extremamente considerável, certo? Então aqui a gente tem, só um instantinho, acabou pulando um slide. A gente tem aqui, né, redução de peso, geração 5 para geração 8, redução de 1 kg, redução de volume, né, da geração 5 para geração 8, 35%, e da geração 8 para 8.1 ainda tive uma redução de 20%, onde foi reduzido consideravelmente o volume aqui da bomba de recuperação, certo? Que ela é ela que vai recuperar o fluido de freio das linhas, retirando assim a pressão de forma extremamente rápida da pinça de freio ou do sistema de tambor, onde eu tenho o cilindro de roda. Então, a unidade de comando, né, ela é dividida em duas seções: a central eletrônica e a central eletrohidráulica, ou corpo valvulado ou bloco de válvulas. Ela comanda todo o processamento lógico e físico e operacional do sistema DBS. Então, ela é a principal responsável por comandar isso. Claro, em veículos mais modernos, veículos que têm aí controle de estabilidade, controle de tração, sistema de Helican, né, comunicação entre módulos, ela pode receber alguns indicativos de outras centrais, como a central do motor, central de transmissão, central de conforto, conveniência. Ela pode realmente receber algumas informações de outras centrais, porém ela é responsável por efetivar, né, o funcionamento lógico e operacional do sistema DBS. Ela é responsável por controlar a pressão, ela é responsável por acionar os sistemas em si de freio. Então aqui um videozinho para vocês terem uma noção aí dos principais componentes. Os principais componentes do sistema ABS são a central hidráulica, onde estão os acumuladores, as eletroválvulas e os pistões de acionamento da bomba de retorno. A placa de circuito eletrônico, onde se localizam os processadores e as etapas de potência para o acionamento dos atuadores. E, finalmente, o motor elétrico da bomba de retorno. Então, perceba que ela é dividida basicamente em 3 partes, né? Lembrando que muitas vezes esse componente ele não possui manutenção, pois na grande maioria deles ele é blindado, né? Ou seja, sua carcaça selada, não sendo indicada manutenção, e sim a troca completa do componente. Ah, professor, quanto custa uma central de ABS hoje? Ah, pessoal, varia muito de veículo para veículo, o modelo que é essa central, se saiu bastante unidades dessa central, né? Bastante unidades desse veículo com ABS, ele gira na média aí de R$500, R$600 até R$5.000. Então depende muito de cada veículo em si. Então aqui unidade de comando, né, a parte da central eletrônica, que é esta região aqui, ó, certo? Essa região, ela é responsável por processar as informações dos sensores de roda e comandar a atuação da central eletrohidráulica. Quem que é a central eletrohidráulica? Esse componente aqui. Possui 2 microprocessadores idênticos que processam a mesma informação simultaneamente, ou seja, para ser mais rápido e também para eu ter um processamento dessas informações em forma de espelho. Olha lá como que funciona o processamento. Os sinais de entrada vindos dos sensores de velocidade das rodas entram no circuito da unidade de comando como um sinal analógico com formato de onda senoidal e são direcionados até um circuito integrado que fará a conversão deste sinal para digital com formato de onda quadrada. Logo depois, ele é direcionado para 2 processadores que trocam informações entre si, avaliando e comparando a situação real com a teórica gravados em memórias internas do microprocessador. Uma vez detectado algum desvio entre as comparações,
é enviado simultaneamente um comando para o estágio de potência, que vem a ser um transistor. Ele fará o chaveamento de um circuito de alta potência, gerando sinal de saída para acionar um eventual atuador. Lembrando sempre, né, pessoal, que isso acontece em menos de um segundo. É algo extremamente rápido, ou seja, muitas vezes aí eu tenho modulação de pressão em 1 segundo, 2, 3, 4, 5 vezes modulação de pressão de forma instantânea realmente, devido à velocidade de processamento que as centrais de ABS trazem hoje em dia. Então, a unidade de comando, né, ela tem aí a central, a parte hidráulica dela, onde eu tenho, né, ela é conectada ao cilindro mestre, e ao mecanismo de freio das rodas. Então, primeiramente, né, eu tenho a entrada do cilindro mestre, as duas entradas, pode ser em um sistema que trabalha em diagonal, né, então eu tenho duas linhas de pressurização, e as 4 saídas para as rodas, né, uma saída para cada roda, uma saída para a dianteira esquerda, uma saída para a dianteira direita, uma saída para a traseira esquerda e outra saída para a traseira direita. E junto a isso, eu tenho aqui o corpo de válvula, que está posicionado aqui, né? Ele vem dentro dessa carcaça, e a bomba de recuperação, sendo esta bomba de recuperação a responsável por recuperar realmente esse fluido de freio que foi pressurizado, modulando desta forma a pressão de freio nas rodas. Olha lá. A unidade hidráulica é dependente da eletrônica na sua atuação. Portanto, os sinais de entrada da unidade eletrônica são processados e enviados ao estágio de potência, que comandará as eletroválvulas. Vale recordar que só existirá um sinal de saída se forem atendidos os sinais de entrada. Ou seja, de acordo aí com as informações de entrada, né, informação ali dos sensores de velocidade de roda, dos sensores aí de deslocamento lateral, é enviado o comando aí para a central eletrohidráulica, e essa central vai fazer o acionamento das eletroválvulas, vai fazer o acionamento da bomba de recuperação, modulando o freio e evitando aí o bloqueio das rodas. A unidade de comando, assim como um veículo, né, ela traz uma identificação. Essa identificação, na grande maioria delas, é gravada a laser. Então, aqui vocês têm a visualização. Aqui seria a saída, né, para as 4 rodas do veículo, certo? Então, a saída para as 4 rodas do veículo, onde eu tenho fabricante Volkswagen, e tenho aqui a AMMDD-YXXX. O que seria isso? A A seria o ano. Então, essa bomba aqui ela foi fabricada no ano de 2007. MM seria o mês, foi fabricado no mês 8. DD seria o dia, né? No dia 27. Então, essa bomba ela foi fabricada no dia 27/8/2007. Linha, ela foi fabricada na linha 1 de produção. E qual que é o número de série dela? Ela é o número 136. Então, ela é a peça 136 produzida na linha 1 em 27/8/2007. É dessa forma que as centrais, né, elas têm o conhecimento, as concessionárias, as montadoras, elas têm o conhecimento de cada componente que foi efetivado naquele veículo, né, em si, e também é dessa forma que consegue ser feito o recal dos veículos. O que seria o recal, né? O recal é muitas vezes a substituição ou manutenção de alguns componentes que ocorreram devido a um problema de fabricação ou até mesmo um problema de material. E a concessionária, a fabricante, ela se responsabiliza, né, por fazer a substituição desse componente de forma gratuita ao proprietário do veículo, certo? Então, aí, por exemplo, no final do ano passado, saiu um recal sobre o sistema de airbag do motorista, o módulo de airbag do motorista do Cruze. É um exemplo de recal. No começo, quando foi lançado o DAF, houve aí um processo de recal do eixo diferencial, né? Então, havia um recal desse sistema, e assim como outros N fabricantes fazem para manter a boa qualidade de seus veículos,
Certo, pessoal? Então é dessa forma que é feita a identificação, dessa forma que é feita a substituição dos componentes. Então, o sistema DBS, né, ele trabalha com sensores. Então, ele trabalha com sensor de velocidade e de rotação de roda, tendo dois tipos de sensores, né? Pode ser do tipo ativo ou do tipo passivo, ou seja, do tipo indutivo ou do tipo magnético resistivo. Então, qual que é a função desses sensores de rotação? Indiferente se ele é do tipo indutivo ou do tipo magnético, ele transmite a velocidade da roda à unidade de comando, de forma individual cada uma das rodas, ou seja, ele sabe exatamente a velocidade da roda dianteira esquerda, exatamente a velocidade da roda traseira direita, exatamente a velocidade da roda traseira esquerda e assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de um sensor de ABS. A grande maioria dos sensores de ABS eles trabalham com dois pinos. Então eu tenho aqui uma roda fônica que vai sempre girar solidária à velocidade da roda, e eu tenho um sensor o qual vai fazer a leitura. Aqui eu tenho um exemplo, ó, do sensor. Opa. Então percebam aqui, né? O sensor ele funciona pelo princípio, o sensor passivo, né? Pelo sistema de indução magnética. Ele é composto de um sensor, esse sistema, e uma roda fônica. O que seria essa roda fônica, pessoal? Ela é uma roda dentada, muito semelhante àquela roda dentada que fica posicionada na polia do virabrequim do motor, que é quem passa a informação do posicionamento do primeiro cilindro, da velocidade, né, da rotação, o RPM do motor por tacômetro, e por consequência influencia em todo o funcionamento do motor em si. O sistema DBS trabalha com algo muito semelhante, um sensor indutivo e uma roda fônica. Essa roda fônica ela pode estar aí fixada na homocinética externa do veículo, então ela já vem presa à homocinética externa do veículo. Ela pode vir aí fixada ao disco de freio, ao cubo de roda. Então eu tenho N posicionamentos dessa roda fônica, certo? E olha como que ela funciona. Em cada canal de um freio ABS existe um sensor indutivo próximo da roda dentada, que irá variar o seu campo magnético em função da aproximação e do afastamento dos dentes da roda. No núcleo do sensor existe uma bobina que concentra as linhas do campo magnético e movimenta os elétrons dentro dos fios, induzindo a uma tensão alternada e gerando um sinal de forma senoidal nos fios das extremidades da bobina, que é levado até a unidade de comando eletrônico do ABS, e varia sua amplitude em função da distância do entreferros do sensor e da roda dentada. É a unidade de comando que faz a monitoração da frequência em que o sinal é gerado, pois ela é proporcional à velocidade da roda medida. Ou seja, pessoal, o que seria isso de frequência, né, e amplitude? Então vamos imaginar aqui na tela desse daqui, né? Isso daqui seria, por exemplo, uma tela de um osciloscópio, certo? Então, se você for medir um sinal no sensor indutivo, você vai ter um valor semelhante a esse daí no osciloscópio, ou até mesmo dependendo do scanner. A amplitude, pessoal, seria basicamente a tensão que é fornecida. Então, da onde que está a amplitude? A amplitude a gente pode considerar, por exemplo, aqui do vale até a crista da onda, né? Que seria a amplitude total, ou a gente pode cortar ela aqui no meio e considerar aqui do centro dela até este ponto uma amplitude, e daqui até aqui outra amplitude, porque como ele é uma onda senoidal, ele é um sinal alternado, hora positiva, hora negativa. Então, hora positivo, hora negativo, hora positivo, hora negativo. Isso é amplitude. E o que é a frequência? A frequência, pessoal, seria a quantidade de ondas que eu conseguiria ver em um determinado espaço de tempo. Vamos supor que eu coloquei um espaço de tempo de 1 segundo. Em 1 segundo, a 50 km por hora, eu vejo 6 ondas. Então, vem 3 ondas, né? Uma, aqui, 2, 3. Então, eu consigo ver 3 ondas a 50 km por hora no espaço de 1 segundo. Se eu dobrar essa velocidade, em 1 segundo,
uma velocidade de 100 km por hora, em vez de ver 3 ondas dessa, eu viria 6 ondas dessa. Ou seja, essas ondas estariam muito mais próximas umas das outras. Então, isso é a frequência. Se a gente pegar um osciloscópio, eu consigo analisar o parâmetro dessas ondas, como essas ondas estão se comportando, tanto em relação à frequência, quanto em relação aí à amplitude da mesma. E outro teste que pode ser efetivado, né, com o multímetro é a tensão gerada por esse sensor, pois como ele é um sensor indutivo, né, ele tem uma bobina de campo, essa variação de entre ferro dos dentes, né, ora eu tenho dente, ora eu não tenho dente, ele vai fornecer uma pequena tensão ao multímetro, e também o teste de resistência dessa bobina, para ver se essa bobina não está interrompida, se a bobina não está em curto. Então são testes simples, né, para a gente conseguir ver o funcionamento desse sensor de ABS. Sensor passivo, né? Qual que seriam os testes desse sensor passivo? Voltímetro e osciloscópio, como eu já havia comentado com vocês, onde a gente vai testar tanto a resistência quanto sinal alternado. Olha lá. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma onda normal, perceba a onda senoidal normal. Aqui eu tenho uma onda com um dente trincado, né? Então, olha, percebo que essa onda ela já não é padrão. Eu acabo tendo uma variação aqui no meio dela. Depois, eu tenho aqui uma onda com uma falha de dente, certo? Então, percebo que a onda ela vem de forma contínua aqui até o momento que eu tenho uma falha de dente. É a mesma coisa que eu não tivesse, está faltando, né, uma onda aqui. Então, seria uma falha de dente. Pode ser algo proposital para padronizar uma rotação desta roda, como também pode ser um defeito. Então, é muito comum na parte ali de roda fônica do motor, né, posicionada ali a polia do virabrequim, você ter essa falha de dente. Então você tem lá uma polia 60 menos 2, o que seria isso? Ela teria 60 dentes, porém 2 dentes desses foram retirados para indicar aí o posicionamento de PMS do primeiro cilindro ou alguma outra condição, certo? Agora os sensores ativos, certo? Sensores ativos, né, eles funcionam por um princípio de magnetoresistividade, onde eu tenho uma variação de campo magnético. Ora o polo é positivo, ora o polo é norte, ora o polo é sul, ou seja, ora o polo negativo, ora o polo positivo. Então, ele é composto por um sensor e um anel de impulso. Como que isso vai funcionar? Olha lá, eu tenho um sensor de rotação ativo e tenho um anel de impulso multipolar. Então, olha, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Isso daqui vai acabar provocando uma onda, uma variação do campo eletromagnético e, por consequência, influenciando diretamente na tensão de alimentação que esse sensor recebe. Então, o sensor é passivo, o que acontece pelo indutivo, né? Ele não recebe alimentação, ele apenas manda um sinal alternado, senoidal, para a central através dos seus 2 fios, enquanto num sensor ativo ele acaba recebendo alimentação em um terminal e no outro terminal dele ele acaba mandando o sinal para ser interpretado na central. Olha lá, então eu tenho, né, alimentação contínua, grande maioria é uma alimentação de 12 volts, e no outro eu tenho aqui um sinal, terminal DS eu tenho um sinal. Como que eu vou fazer o teste, né, desse sensor? Opa, só um instantinho. Então, o equipamento, novamente, eu vou utilizar um osciloscópio ou um voltímetro. No terminal DP, que é o terminal de alimentação, eu vou colocar 12 volts corrente contínua. E um resistor de 115 ohms deve ser ligado entre o DS e a massa. Ou seja, eu vou aterrar, né? Eu vou ligar um negativo direto no meu sinal. Movendo um pequeno ímã permanente nas proximidades do sensor, provoca-se uma variação de potencial, ou seja, eu tenho uma variação lá entre 0,8 volts e até 1,6 volts, gerando assim uma onda. Percebo que quando essa onda ela é analisada através do osciloscópio, ela é uma onda quadrada.
ou seja, ela é uma onda digital, muito mais fácil de ser lida pela central de gerenciamento do ABS. Então, a velocidade de processamento acaba se tornando ainda mais rápida. Beleza, pessoal? Então, algo também importante que deve ser analisado, que muitas vezes esse anel de impulsor multipolar, ele pode vir montado juntamente com o rolamento de cubo de roda, certo? Então, você vai fazer a substituição no rolamento de cubo e o veículo 2013 custa R$70. E do veículo 2014 custa R$170, ou do veículo com ABS custa R$70, e do veículo sem ABS custa R$70, e do veículo com ABS custa R$150, o dobro do valor. Por quê? Porque dentro desse rolamento está posicionado aí o sensor, o anel impulsor, que é quem vai efetivar, né, o funcionamento do sistema DBS, vai identificar a velocidade da roda em questão, certo? Alguns sistemas DBS, pessoal, ele tem uma estratégia de funcionamento que quando você perde a velocidade, o sinal de velocidade daquela roda, o sistema DBS fica inativo, ou seja, ele deixa de funcionar justamente para não causar ainda mais instabilidade no veículo no momento de uma frenagem. Então tem que estar tudo ok, os 4 sinais de roda, os 4 sensores funcionando, central alimentada, fluido de freio adequado, sistema de freio também em perfeito funcionamento. Por quê? Para o sistema DBS funcionar, o sistema de freio convencional, pinça, pastilha, disco, tambor, lona, cilindro de roda, fluido de freio, flexíveis, cilindro mestre, tudo isso aí também tem que estar funcionando aí em totalidade, em seu pleno funcionamento. Beleza? Então, cuidados com o sistema DBS, né? Cuidados na montagem dos cubos de roda, justamente por causa do posicionamento de roda fônica, posicionamento de rolamentos. Cuidado com os cabos dos sensores de velocidade, para você não acabar espremendo esse cabo, acabar cortando esse cabo por algum motivo. Cuidado na substituição das centrais eletrohidráulicas, data de validade dos módulos EBS e muito cuidado no retrabalho de sangria, que foi aquele caso que eu falei para vocês de voltar a pinça de freio sem você abrir a sangria da pinça, fazendo com que toda aquela sujeira, que você tenha toda uma pressão contrária às eletroválvulas, muitas vezes condenando aí uma central de ABS. Aqui eu tenho um caso para vocês, ó, que eu tenho uma montagem de um rolamento de cubo onde eu tenho defeito. Olha ali, anel danificado na prensagem, distância muito longa do sensor. Então, olha lá, eu tenho uma distância aí, ó, sensor de velocidade, e aqui eu tenho um anel danificado na prensagem. Ao prensar o rolamento no montante da roda, evite que a bucha ou dispositivo de montagem escorregue e venha danificar o anel emborrachado, ou seja, o anel impulsor. De aparência semelhante a um simples anel retentor ou de proteção, essa peça é de extrema importância para o funcionamento do ABS. Ela que contém pequenos ímãs que geram um sinal elétrico no sensor de velocidade, jamais permita que esse anel sofra choques durante o manuseio. Então tem que tomar bastante cuidado no momento da montagem, quando ele vem posicionado dentro do próprio rolamento, tomar bastante cuidado no momento da montagem, porque ele geralmente vem presente em apenas um dos lados, para você não montar com o lado invertido e acabar ocasionando um mau funcionamento do sistema de ABS, certo? Outro caso aqui, os cabos, né, dos sensores de velocidade são elementos delicados, certo? Então, porque são fios, né? Então, tomar bastante cuidado, passar ele nos pontos de fixação adequado, não deixar eles soltos, pois caso eles fiquem soltos ou mal instalados no suporte, né? Ele vai acabar vibrando, pode vir arrebentar com o movimento da carroceria, o movimento de suspensão. Olha lá que tem mais uma imagem, né? Olha lá. Então ele vem por aqui, tem toda a passagem até chegar ao sensor de velocidade.
Perceba que eu tenho aí N elementos móveis aqui. Eu tenho aqui barra axial, terminal de direção, tenho aqui homocinética, disco de freio, semi-eixo. Então, se você deixar todos esses componentes soltos, há uma grande probabilidade de ele vir enrolar em alguma dessas peças móveis e arrebentar. Lâmpada piloto, né? Então, a lâmpada piloto da ABS, ela possui duas funções: indicar o perfeito funcionamento do sistema da ABS, acendimento após o acionamento da chave por aproximadamente 3 segundos. Quando ela vai fazer o recovery de todo o sistema, ela vai fazer a leitura de todo o sistema da ABS, fica acesa ali por 3 segundos, depois disso ela se apaga. E se ela tiver uma presença, um acendimento contínuo mesmo após o funcionamento do veículo, ela indica aí que o sistema de ABS está com alguma avaria. Sempre importante lembrar que a luz ABS vem escrito ABS nela. Ela não pode ser confundida com a lâmpada do sistema de estacionamento, que é a lâmpada do freio de mão ou lâmpada indicadora de troca de pastilha, e até mesmo pode ser, muitas vezes, indicada aí do nível do fluido de freio. Então, elas são lâmpadas diferentes, ficam posicionadas em locais diferentes do painel de instrumentos do veículo e trazem, por consequência, informações diferentes. Para a próxima aula, pessoal, a gente vai falar dos tipos de sistema. Sistema com canal, 3 canais, 4 canais e formas de manutenção do sistema de ABS. Certo? Pessoal, alguma dúvida em relação ao conteúdo de hoje? Ou alguma questão aí que vocês não conseguiram acompanhar, alguma coisa que acabou travando, ou alguma curiosidade que vocês gostariam de perguntar? Daiane, Natan, Raul, Luiz Eduardo. Vamos lá, pessoal, o momento é esse. Raul falou que está tudo tranquilo. Então, pessoal, seguinte, Natan também falou tranquilo. Como que vai funcionar? Luiz Eduardo também tranquilo. Acabou de responder aqui no chat. Eu vou passar para vocês agora um material complementar de leitura, tá? É uma apostila que ela vai abordar esse conteúdo que a gente falou hoje, porém com uma perspectiva diferente, certo? Com outro ponto de vista. Então é muito interessante como uma leitura para vocês. A quantia de páginas que eu vou indicar para vocês, ela vai demorar em torno de 40 minutos a 1 hora para ser feita a leitura, então a gente tem tempo suficiente, lembrando que agora são em torno de 15 horas e 40 minutos. Vou deixar disponível para vocês, então, esse material para vocês fazerem a leitura. Vou deixar disponível para vocês também, se eu não estou enganado, 4 ou 5 vídeos do YouTube que vão falar sobre o sistema de ABS. E vou deixar disponível para vocês também o link desse material no AVA, tá? Esse material está disponível para vocês acessarem no AVA, para vocês fazerem a leitura. Tem mais alguns materiais no AVA disponível para vocês. Todos estão incluídos dentro da sala e eu vou enviar o link para vocês acessarem isso de forma mais fácil. Também eu vou deixar disponível para vocês aí as normas do CONTRAN que falam sobre a obrigatoriedade dos veículos utilizarem aí o sistema de ABS. Então, vou até compartilhar aqui rapidinho com vocês. Só um instantinho. Olha aí, ó. Resolução do CONTRAN. Vou colocar essa aqui que é a primeira, né? 312, de 3 de abril de 2009. Dispõe a obrigatoriedade do uso do sistema de antitravamento das rodas, o ABS, nos veículos novos saídos de fábrica nacionais e importados. E ele traz aqui, ó, as categorias, né? Veículo automotor contendo pelo menos 4 rodas, projetado e construído para transporte de passageiros. Veículos da mesma proporção que não tenham mais de 8 assentos, além do assento do motorista. Veículo para transporte de passageiros com mais de 8 assentos ou que contenham massa não superior a 5 toneladas. Veículos passageiros que tenham mais de 8 assentos e superior a 5 toneladas. Veículos projetados e construídos para transporte de cargas. Reboques, incluindo semi-reboques. Então, tudo isso aqui a gente traz a implementação, né? Então, categoria M1 e N1, que seriam aqui, né? Veículos para transporte
Então, implementação total até 1º de janeiro de 2014, com implementação inicial 1º de janeiro de 2010. Os demais veículos também 1º de janeiro de 2014. E essas resoluções do CONTRAN, ela acabou acontecendo alguns adendos, né? Resolução 380 de 28 de abril de 2011, 395 de 13 de abril de 2011 e agora a resolução 596 de 24 de maio de 2016. Todas elas são embasadas sobre a resolução de 2009, que é a resolução 312, certo? Então, todas as alterações vêm sobre esses componentes. Também eu vou deixar disponível para vocês fazerem uma leitura na íntegra desse componente. Fico disponível para vocês, pessoal, até o final da nossa aula, às 17h30, para retirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Se estiverem aí com vergonha de perguntar por aqui, fique à vontade, pode me chamar no privado no WhatsApp, pode me enviar e-mail, podemos fazer uma vídeo novamente em um outro horário para retirada de dúvidas, tá? Estou ao dispor de vocês para retirada de dúvida de vocês, para todo e qualquer auxílio que vocês precisem e principalmente para o bom desenvolvimento do aprendizado de vocês. Ok, pessoal? Se os senhores não tiverem mais dúvidas, eu vou finalizar o vídeo por aqui e já converso com vocês lá no WhatsApp, disponibilizando todo o material para vocês. Então, pessoal, acredito que vocês não tenham mais dúvidas. Tenham uma boa tarde, já falo com vocês lá no WhatsApp.